Olá, boa tarde. Oi, boa tarde. Faz tempo que eu não faço live. Vamos falar de um tema interessantíssimo para quem atende na clínica, vai começar a atender na clínica, acha que isso só acontece com você. Falar um pouquinho do que eu falei essa semana nos stories sobre... Boa tarde, Tamires. Estão me escutando bem? Gabi, Renan, Marisete, Tamires, Camila. Falar sobre o sextou. Pois é, sextou com live. Eu ainda vou atender hoje, viu? Tem atendimento de lá da tarde, noite, mas sextou. Buenas, Gabi, que bom, boa tarde. Mas é isso, né? O tal do sextou. O que é o sextou, afinal, né? Boa tarde, Camila. Vamos falar sobre isso que eu tava falando nos stories, né? Depois eu vou colocar no... Ah, que bom que o áudio tá ótimo. Obrigado pelo feedback. Eu vou colocar no... Como chama aquilo? Os destaques. Mas é uma livinha, tá? Uma live mais rápida. Uns 15 minutinhos aqui. Que é o seguinte, pra gente falar sobre o tal do ghosting que os pacientes nos dão, né? Aquele bolo, né? O paciente que some, o paciente que te mandou uma mensagem e pediu o preço e foi embora. Esse é o mais comum, né? Manda uma mensagem, eu quero saber quanto que é e tal, e você fala, a pessoa some. Aquele que vem uma sessão e some, faz só entrevista. Aquele que vem algumas sessões e some, ou aquele que se atende, sei lá, 1 ano, 2, de repente, pega um recesso e a pessoa né, some. Pensar por que isso acontece do lado do paciente, como que a gente lida com isso, porque... Que bom, Marisete. Boa tarde, eu sou K. Eu não sei seu nome, né? Mas enfim, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos. A gente pensar assim, sair desse lugar comum de... é assim mesmo. É assim mesmo, a clínica é assim e pronto, vai ser desse jeito. Não. Não é assim que as coisas funcionam. A gente não vai ficar se culpando, achar, o que será que eu fiz? Porque muitas vezes um paciente para de fazer análise exatamente porque a gente estava fazendo o que era para ser feito. A gente estava ali do lugar de analista. A gente não fez um parzinho romântico. A gente não, né? Não pegou a angústia e ficou só chacoalhando ali. A gente fez alguma coisa. Por operar no lugar de analistas, a pessoa desiste. Agora, tem formas de desistir. E aí vamos pensar assim. Tem um viés mais cultural, eu diria. Tem um viés mais traumático e o viés transferencial. Qual que é o viés traumático, né, que eu falo? Teve gente que já teve uma experiência com um profissional psi, tentou se desvencilhar, tentou dizer que não queria mais, e esse profissional chamou para uma consulta, para um encerramento, assim, e às vezes foi incisivo demais, né? Eu sempre faço um parênteses que é assim, quando alguém fala para vocês, meu analista fez tal coisa, meu psicólogo falou tal coisa, cuidado, tá? Cuidado. É o analista dela mesma, é só pra ela, não é que ele faz aquilo com todo mundo. Mas tem pessoas que a gente começa a ouvir frequentemente, fulano fez isso, fulano fez aquilo, né? Mas a gente nunca tem acesso à realidade concreta, né? É a visão desse analisante, desse paciente, não é ipsis literis o que o profissional fez, tá? E é muito chato a gente ficar julgando, assim, a gente julga, né? Mas externalizar esse julgamento. Só que às vezes foi muito ruim, né? A pessoa não conseguiu ali, acabou não conseguindo dizer, já não conseguia dizer não. Aí vai tentar dizer não presencialmente, o psicólogo, o psicanalista não escuta esse não acolhe esse não. Porque sim, né? Se alguém diz pra mim, olha, eu vou parar. Dizer, olha, você precisa continuar, né? Dependendo do caso, olha, tem tais questões. Mas depende, aí vai do caso a caso e de como cada analista opera isso, né? Se vocês quiserem pôr alguma pergunta também, tá? Mas não vai dar pra ninguém participar do vídeo ao vivo, gente, porque senão fica muita bagunça. A Betânia aqui pediu pra participar, deve ter sido sem querer, mas pode fazer pergunta aí. Deixa eu ver aqui. E aí, assim, esse é o viés traumático que eu falo. E que se liga um pouco ao viés cultural da coisa, porque eu não sei se acontece com vocês. Comigo, eu não sou assim, eu acho estranhíssimo, mas é comum. Exemplo de fora, assim, vamos metaforizar, vamos fazer uma analogia. Vocês vão fazer compras, loja de roupa, por exemplo. E você viu uma roupa, ou não é pro seu bolso, você não gostou tanto. Às vezes foi a primeira loja que você foi mesmo, né? E você vai ser sincero, fala, essa é a primeira loja que eu venho. Só que assim, gente, tem coisa que a gente bate o olho, eu sou assim. Geralmente se eu falar, eu vou comprar uma calça, eu não acho. Agora o dia que eu tô ali de boa, de repente eu vejo uma calça bonita e é essa. Só que às vezes não é pro meu bolso. O que eu geralmente digo? Olha, esse valor não é pro meu bolso. O vendedor às vezes fala, não, eu dou um desconto. Eu falo, moço, ó, só se o desconto for de 99%, eu levo, né? Não gostei do tecido, olha...
a loja de vocês é bonita e tal, mas não é pra mim, não me agradou o tecido, eu não gostei do corte, eu não gostei da... Teve uma vez que eu entrei numa loja de calça caríssima que tem aqui na minha cidade, ela é famosinha, assim. São 2 nomes repetidos de homem, não vou falar qual que é, não. E todo mundo falava dessas calças de lá, e eu fui experimentar e nada tinha o preço. Já começa por aí, mas ok também, eu não vou deixar de ter experiência de experimentar alguma coisa porque não tem o preço, que é que nem análise. Só porque não falou o preço eu não vou ver? Se não falou, eu não sou obrigado a pagar. Não gostei de nenhum, muito ruim, mas muito ruim mesmo. Aí quando eu saí, falei pro rapaz assim, moço, só por curiosidade eu queria saber quanto custa. E gente, a mais barata custava R$1.500, isso há uns 6 anos atrás. E eu saí dando risada, assim, foi uma coisa, foi tipo um xiste, assim, ele não entendeu nada, porque que absurdo e ruim mesmo, não sei, porque eu falei, vamos ver, se eu achar uma assim que cai como uma luva e ele falar, sei lá, 500, eu até pago, se eu achar que o material é bom, mas eu olhei, as calças já vinham rasgadas, né, aquela coisa, tudo bem, mas tudo bem não, tava muito rasgada, sabe quando se você mexesse ali a calça já rasgava, enfim, é só um exemplo pra dizer o quê, muita gente faz o quê, eu volto depois, na volta eu compro, mais tarde eu venho aqui, ó, guarda pra mim que eu vou passar. A dificuldade de dizer não gostei, não é pra mim, não é pro meu bolso, não me sinto bem, quero parar, né? Então isso é muito cultural do nosso país. Em outros países a gente vai chamar as pessoas de grosseiras ou secas, que é como às vezes me chamam, né? Porque como assim você falou isso? Eu já fui vendedor, então eu prefiro que sejam sinceros, eu sou sincero também. Mas tem muito isso. E tem paciente, gente que tem dificuldade. Teve gente que na caixinha colocou isso pra mim, assim, essa dificuldade de externalizar, né? Poxa, me atendeu tão bem, eu gosto tanto, mas eu senti que quero parar. Só que aí é que tá, pra vocês que estão fazendo análise, eu acho que todo mundo que tá na clínica faz a sua análise, é bom que faça, mas às vezes quem não é da área tá vendo isso aqui, é um momento pra levar isso pra análise. É interessante, não que seja feito por WhatsApp, mas que seja feito na análise. Eu sei que às vezes é difícil e tal, mas, pô, é uma pessoa com outra pessoa. E aí entra a questão transferencial, né? Assim, como assim eu não vou vir mais? Como que eu vou falar pra ele? Como que eu vou frustrar o meu analista? Como que ele vai viver sem mim? Né? E às vezes a gente não quer saber a resposta, que é tipo, você é só mais um. A gente não quer olhar pra isso. E às vezes é um movimento importante da pessoa sumir, a pessoa não fala nada. Mas é aquilo, tem o WhatsApp, né, gente? Eu não ligo, a pessoa entra em contato por WhatsApp, se ela quiser desentrar em contato, ó a palavra que eu inventei aqui, né? Cortar o contato por lá, ok. Tento pedir, olha, vamos fazer mais uma sessão, vamos falar disso na sessão e tal, porque é mais interessante, né? No WhatsApp a gente perde um monte de coisas. Já teve casos em que a pessoa veio fazer um encerramento e encerrou-se o momento em que ela era paciente e passou a ser analisante. Foi uma entrada em análise, assim, coisas podem acontecer nesse sentido, por isso que eu digo, não é assim também, o paciente some, ok, né? A gente vai atrás, a gente manda uma mensagem, só que às vezes bloqueia a gente. No começo da minha clínica isso acontecia. Com algumas pessoas eu falei e elas disseram, olha, não aconteceu comigo, mas me fala como que é. E já tinha gente que falava, isso não acontece comigo, né? Uma coisa meio assim, o que você fez de errado? Sabe, um julgamento, porque é isso, né? Os pares, não sei, tome muito cuidado com isso, essa coisa acachapante, assim, o tripé tem que ser assim, tem que ter os pares e tal. Como você funciona melhor? Você funciona bem em grupo, você funciona bem sozinho, às vezes mais ajuda que atrapalha, às vezes mais atrapalha que ajuda, né? Mas tive pessoas ali que não teve ninguém, assim, pra aplacar um pouco dessa angústia, não, né? E aí acabei depois, levei pra análise e tal, fui vendo isso, mas não gosto de colocar essa pedra em cima, tipo, é assim mesmo e pronto, acabou. Por quê? Tem uma coisa importante pra gente pensar. Você vai só criar um protocolo, né? Tá acontecendo demais na tua clínica, acho que esse é o ponto que eu quero trazer pra vocês refletirem. Tá acontecendo com muita frequência, porque assim, não era uma coisa que acontecia frequente, mas vou contar aqui, lembrei, uma experiência que eu tive com atendimentos sociais. E quando eu comecei a ter esses atendimentos, isso começou a acontecer. Isso não acontecia antes. Isso começou nesse momento. Por isso que é importante vocês saberem de onde é que os pacientes vocês estão vindo. E esse projeto, desde que me chamaram, eu pagava para participar e tal. Clínica social, psicanálise. Já vieram com a questão do dinheiro. Olha, eles vão chegar falando de dinheiro e tal. Por aí eu achei estranho. Como esse projeto se apresentava nas redes sociais também, essa coisa do acessível. Eu parei de usar essa palavra aqui, que eu falava, psicanálise acessível, todo mundo entendia que ia ser de graça. Que ia ser R$10, vai fazer um curso de R$10, R$15. Né? Tem um povo aí bambambam fazendo uns troços caros pra caramba. O que foi? Eu sou mais rico que eles? De dinheiro, pelo menos, eu acho que não, né? E aí essa coisa, assim, como eles se divulgavam, chegava muita gente, a preferência era por psicanalistas e psicólogas mulheres, tinha gente que falava pra mim, olha, só tô esperando vagar com a fulana, vou dar um tempo com você. Eu dizia, mas como assim? Algumas pessoas ficavam, mas uma coisa meio assim, difícil, essa questão do dinheiro era muito, muito, muito forte,
E dificuldade, assim, porque hoje acontece comigo da pessoa entrar em contato, eu falo lá, entrevista e tal, eu não falo nem que é cobrar. Aí no final, depois que eu já marquei com a pessoa, eu digo, olha, essa entrevista é como uma sessão, eu já explico, né, ó, é igual uma sessão de análise, mas é uma primeira, né? E eu falo, vai ter um custo. Geralmente a pessoa fala, tá, quanto é que eu já transfiro pra você, né? Não fazem assim muita questão. Isso hoje. Naquela época isso já vinha logo assim, e eu não desconfiava de nada. Aí eu fazia uma entrevista e acabava saindo o quê? De graça essa entrevista. Né? No começo era de graça, depois eu resolvi cobrar, mas não pagavam, sumiu. A pessoa me bloqueava, não respondia mais as minhas mensagens, né? Então, não era só a questão do calote. O que me incomodava era assim, às vezes caso muito grave, a pessoa chegava, eu ficava super preocupado, falava, não, vou marcar outra sessão para amanhã. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Não tem problema. Vamos ver o que a gente faz aqui, eu quero te ver, tô preocupado. E a pessoa sumia. E eu não sabia o que tinha acontecido. A minha maior preocupação era, o que aconteceu? Né? Será que eu fiz algo de errado? Será que eu falei alguma coisa? Né? E tal. E aí, por que isso é importante? Para ver de onde os seus pacientes estão vindo. Né? Quando eles vinham desse lugar, né, me encaminhavam assim 5, 6, às vezes 7 por mês, o que era até bastante, né? Não ficavam, sumiam, me bloqueavam. Então, eu recebia ghosting atrás de ghosting, mas por quê? Porque de onde eles estavam vindo, não estava muito legal, né? Eles já viam no site, aí eles entravam em contato com a secretária, essa secretária passava o meu contato. Então, assim, eram muitas etapas até o paciente chegar. E a gente sabe que quando alguém busca uma análise, alguém me chama, Lucas, quero fazer uma análise com você, quero fazer terapia, é porque a angústia tá ali, ó. Eu costumo dizer, não demora mais que 3 dias para entrar em contato, gente. Esse negócio de lista de espera. Eu tenho uma lista de interesse, a pessoa vai lá, tem valor da entrevista, tem como funciona, mas eu olho quase todo dia aquilo ali. Né? Já teve gente que colocou o nome lá, eu chamei, depois de, sei lá, 2 dias, a pessoa, eu achei que você ia chamar ano que vem. Não, isso não existe. Né? Não é nem questão de lista de espera para o sofrimento, mas assim, todo caso é emergencial. É só os que a gente atende. Psicanálise atende emergência? Todo caso é emergencial. Tem uma angústia ali, que vai ser um pouco recalcada, que vai, né, a gente vai manejando isso. Mas o que eu quero dizer pra vocês é prestem atenção de onde os pacientes estão vindo. Tá vindo muito Instagram? Tá vindo paciente ou tá vindo fã? Google Ads. Teve muita gente que me falou na caixinha mesmo, que do Google Ads vem, não fica e some. E tem também essa cultura de não responder, né? Da pessoa... Não teve efeito pra ela. Pra você, enquanto psicanalista, teve um efeito atender aquela pessoa. Pra ela, você foi só mais um. Como um vendedor que fica enchendo o saco, mandando mensagem. O que a gente faz? O pessoal do marketing que fica o tempo todo. Vamos fazer não sei o quê. Tem uns que eu deixo no vácuo. Nem todos eu bloqueio, porque dá tanto trabalho. Você vai bloquear, ele fica perguntando 1000 vezes. Tem certeza? Lógico que tem, senão não tinha clicado aqui, criatura. E se é só desbloquear depois, pra que tantas perguntas? É uma dificuldade de bloquear alguém. E às vezes eu deixo lá no vácuo. Então eles podem fazer isso também com a gente. Né? Mas eu acho que é interessante observar a fonte dos seus pacientes, de onde que eles estão vindo, para ver como é que você vai lidar com isso. A análise vai dar uma placada, vai dar uma melhorada, se você tiver um bom analista ali para gerar questões com isso. Né? Porque só passar a mão na cabeça também, só dizer, isso acontece com todo mundo, isso aconteceu comigo, não sei se é tão legal, mas assim, essa experiência que eu tive foi interessante porque eu fiz muitas entrevistas preliminares, muitas. Era só entrevista, porque eu não saía disso. Algumas pessoas ficaram, tá, gente? Claro, ficaram 1 ano, ficaram 6 meses, mas hoje, desse projeto, não tem ninguém mais na minha clínica. Ficou, né? Quando eu ia ali na questão do dinheiro, porque se a pessoa vem por aí, né, não tem dinheiro para pagar, é uma questão para ser trabalhada em análise, e eu vou insistir nessa questão. Mas eu tenho uma questão com dinheiro. Vamos falar dessa questão. E às vezes a pessoa não quer, porque é uma questão analítica importante. Freud, sob início do tratamento, gente, ele vai colocar lá as premissas para ter um tratamento. Precisa de tempo, precisa de dinheiro. Precisa ver se a pessoa tem cognição, ele vai falar alguma coisa assim, cognitivo e tal, mas aí é uma outra questão, né? Até entra numa seara meio preconceituosa. Mas assim, a pessoa tem tempo para fazer? Porque às vezes a pessoa chega e fala, não, só posso quarta-feira, 9 horas da noite. Sábado, 10 horas da noite. Domingo de manhã. Então não temos tempo, né? E dinheiro também para pagar. Eu só posso quinzenal. Aí a pessoa vem quinzenal e aí quer que a sessão dure 1 hora. Então não tá funcionando esse negócio. Então vê o que vocês estão fazendo, como vocês estão fazendo. Não para se culpar, mas para ver o que você pode mudar para não sofrer tanto ghosting. Porque vai ter um outro. Acho que da enquete que eu fiz lá, umas 200 pessoas, 200 e poucas colocaram. Das que responderam, tem gente que não responde, né? Que já sofreram esse ghosting dos pacientes e umas 6 que não sofreram. Mas aí depende da fonte, de onde vem esses seus analisantes, de onde vem os pacientes, né? Não é que os pacientes não terminam, né, ficam para sempre, né? Que a gente tem esse mito, assim, de que psicanálise o paciente fica muito tempo, muitos anos. Não, gente.
Eu conheço gente que faz terapia com um psicólogo comportamental e que tá há 12 anos. Né? Fica quando esse psicanalista figura ali num lugar importante, às vezes. Esse psicanalista aí que tem esses pacientes de 10, 15, 20 anos, ele faz parte de alguma escola, ele é chefe de alguma coisa, ele tem algum status, né? Cuidado com esse semblante, assim. A clínica é difícil, dá trabalho pra gente construir, leva tempo mesmo. Boa tarde, Fernando, tudo bem? E era isso, assim, né, que eu queria dizer pra vocês. O ghosting em excesso pode estar... É um termômetro ali da sua clínica, né? O paciente tá sumindo, tá cortando o contato muito rápido. Agora, esses que entram em contato, gente, quero saber o valor, fala logo, não sei o quê. É comum acontecer, a pessoa vai sumir mesmo. E eu acabo, às vezes, deixando... Não é deixando no vácuo, mas o paciente entra em contato, eu dou todas as coordenadas, falo ali, e a pessoa some, eu não vou ficar... Antes eu tinha esse tempo. Hoje tem tanta mensagem no WhatsApp que eu não... Né? A pessoa entra em contato comigo, eu falo, nossa, eu falei com essa pessoa há 2 anos. Só que ela sumiu, mas eu nem percebo mais, né? A pessoa viu ali, viu o valor, não achou interessante, desistiu, né? Sumiu, enfim. A gente também pode dar um pouco desse ghosting, né? Pode ficar um pouco, às vezes, sem responder. Tem coisas que vão... Espera o tempo da análise, espera a sessão para falar isso. Mas tem aquela parte nossa que vai levar para um julgamento, né? Que é a parte muito específica, né? De dizer assim, que absurdo, eu não faço isso com ninguém. Isso é falta de educação. Eu acho que é falta de educação, Lucas. Ok. Né? Até porque isso eu não posso dizer assim, nossa, isso é uma rigidez neurótica sua. Não, pode ser algo do campo do desejo, algo de uma decisão. Só que você gostando ou não, isso vai acontecer. Né? Isso vai acontecer. E aí como é que a gente pode se precaver? Se prevenir não dá, mas dá pra se precaver um pouco, sabendo a fonte desses pacientes. Gente, digo pra vocês, o melhor, não sei se o melhor, mas assim, os pacientes que acabam ficando mais se engajando, primeiro, tem que ter um certo engajamento com a causa analítica, uma transferência com a psicanálise, tem que crer no método, acho que é o Freud que vai falar um pouco disso, né? Crer no método da associação livre, que é de ir falando, os pensamentos intrusivos, não é só falar o que quer, não, isso aí não é associação livre, mas de poder se engajar, de se soltar para esse tratamento, mas assim... Quando são outros pacientes que indicam, alguém que já foi atendido por você. E pasmem, eu já tive pessoas que eu atendi uma sessão, a pessoa não ficou, a pessoa sumiu e me indicou pacientes. E esse paciente disse, olha, fulana foi atendida por você, mas fulana veio só uma sessão. Ou fulana nem agendou, fulana só mandou um WhatsApp. E ela foi muito bem atendida, né? E às vezes o bem atendido é tipo, você não ficou enchendo o saco dela, ela sumiu e você deixou. Porque é isso, né, gente? Você manda um WhatsApp. Fulano, e aí? A pessoa tá ali, ela tem condições de ver. Lucas, mas às vezes a pessoa tava tão atarefada que ela não viu. Então é porque a análise não tá tão importante naquele momento. Ela tá recalcando isso. Sei lá, vocês vão ficar analisando coisa de WhatsApp, gente? Se for uma coisa, tá muito importante, a gente lembra. Não, mas é que ela tem TDAH. Aí já é um outro problema, né? Porque você vai trabalhar com nomenclaturas da psiquiatria ou você vai trabalhar com psicanálise? É outra decisão que você precisa tomar. Maravilhoso esclarecimento. A Pris Beazucci, presente para quem está iniciando na clínica. Principalmente para quem está iniciando, né? A gente está mais há um tempo, já vai ficando um pouco escolado. Os pacientes de indicação persistem? Sim, geralmente, né? Porque já vem ali que tem um trabalho. Não significa, gente, que quem vem do Instagram, quem vem do Google Ads, eu não tenho essa experiência de não fiz ainda. Toda vez que eu falo que eu falo, vou fazer o Google Ads, aí parece que os pacientes ficam sabendo e chegam e entram em contato, né? Acontece de indicações também, pacientes que voltam, pacientes que pararam e voltam, né? Mas desses que deram um ghost, eu não lembro, assim, de algum que voltou, né? Às vezes é um ghost temporário, às vezes aconteceu alguma coisa na vida da pessoa, tem uns que ficam devendo e somem, é meio que quase que continua uma ligação ali com você, então tudo pode acontecer, né? Não façamos análises muito rasas, mas pra gente não sofrer tanto, porque vai sofrer, vai ser difícil, mas não precisa ser tão difícil, assim, né? Vê de onde que tá vindo esses seus pacientes, como é que tá essa sua divulgação. E saibam, gente, não tem jeito, vai levar tempo mesmo pro negócio acontecer, a coisa andar. Porque às vezes a gente diz assim, o paciente deu ghost, ele sumiu, parou de falar. Mas às vezes tá vindo na análise e tá dando um ghost em você. Porque tá vindo, mas não tá vindo. Sabe? Aí começa aquela coisa de, acho que a minha análise tá empacada. Quem nunca, né? Então fala disso na análise. Qual que é a questão que te levou pra análise? Vamos trabalhar essa questão? Qual que é essa questão? Vamos lembrar? Qual que é a questão que me trouxe pra análise? Às vezes essa questão não faz mais sentido, então não tá empacada, essa análise já acabou. A gente precisa discutir essas coisas também. Por que precisa levar 200 anos? E o paciente já chega com isso, eu sei que vai demorar. Não. Eu sei que é pra sempre. Não, vai acabar.
né? A gente precisa saber dessas coisas. Agora, só dizer pra vocês, olha, os pacientes não são de vocês, se desapeguem. Aí eu vou entrar no discurso do mestre, no discurso do coach, né? Mas verifiquem e vejam o que tá acontecendo. Não é só com vocês, acontece com muita gente. Tem gente que nem considera, e depende também da entrada de pacientes, né? Tem gente que tem menos entrada de pacientes, trabalha o dia inteiro na faculdade, atende 2, 3. Aí realmente, quanto mais entrada de pacientes você tem, procura, mais ghosting provavelmente você vai ter, né? Eu costumo dizer assim, um cálculo, porque cálculo não é coisa de neurótico, tá, gente? Pessoas calculam, pessoas pensam, pessoas raciocinam. De 10 pessoas que veem você, umas 8 entram em contato no WhatsApp, dessas 8, com sorte, umas 6 vão marcar com você, dessas 6, vamos dizer que umas 4, 5 vão comparecer na primeira entrevista, dessas 4, 5, umas 2 ou 3 vão ali seguir, e com sorte, um vai fazer uma análise, vai começar um processo, e talvez vai dar numa análise, ou talvez não, né? Chega num ponto ali que a pessoa, aquele ponto inicial de amortização do sintoma, né? Que a pessoa se livra um pouquinho desse sintoma, mas não vai analisar esse resto sintomático que ficou. Tá bom, ela teve efeitos terapêuticos, a vida melhorou. Sabe aquela parte da análise que é maravilhoso, né? E se descobre um monte de coisa. Aí depois vem outra parte que é esse restinho de insatisfação que fica, esse sintoma que a gente não vai extirpar, né? E aí alguns topam fazer algo com isso, seguir na análise, e outros pra eles tá bom, e vão para um outro analista e voltam depois. Mas assim, não se culpem tanto, né? Para uma análise acontecer, a gente é uma parte importante, mas o paciente candidato a analisante também, né? E uma coisa que eu sempre ouvi, né, assim, de quem que é essa angústia, né? Eu ouvi de uma pessoa muito importante para mim, assim, na minha formação. A angústia com o pagamento é de quem? É sua ou do paciente? A angústia com responder ou não responder a mensagem é de quem? Essa angústia que chegou até você, esse paciente que te procurou para acessar, essa angústia é dele. Por que você tá caindo na angústia dele? Nossa, mas ele precisava tanto, ele mandou mensagem desesperado, mandou áudio, agora ele sumiu. Sério que você caiu nessa? E não tô dizendo que ele não precisava, mas quando a pessoa entra em contato com o analista, a angústia tá ali. O recalque vem junto, já vem um negócio assim, a ponto da pessoa estar desesperada, e aí chega na sessão... Ah, eu tô bem, já melhorei. Só de marcar com você já fiquei bem. Só de falar na sessão passada eu fiquei bem. Mas lembrem-se, psicanálise, a cura não é pela catarse, tá, gente? Falar. Não, tem que ter analista, tem que ter intervenção. Contorno de angústia. Vai doer. Não vamos enfiar o dedo na ferida, mas a gente não vai fingir que ela não existe. Né? Em alguns casos a gente vai ter que quase criar uma ferida, porque tá tudo bem, tá tudo ótimo. Então nosso papel é difícil, nosso trabalho é difícil. Esse termo eu ouvi lá no Trids, alguém falando do ghosting, e achei interessante porque muita gente colocando isso, e a gente precisa falar sobre essas coisas. É algo que incomoda, até para quem é paciente, para quem é analisante, às vezes não sabe, né? Chato, pô, dá pelo menos um tchau, né? Diz, ó, não vou poder continuar, né? Claro que geralmente o terapeuta, o analista vai insistir, né, gente? Porque ele quer atender você, porque ele vê ali que teve uma resistência, esse papo todo, né? E realmente se trata um pouco disso. Mas nem sempre, às vezes só porque a pessoa não tem dinheiro, às vezes ela não ficou interessada, ela não quer falar o real motivo. Mas eu me lembro uma vez de alguém que eu não atendo mais, pra encerrar aqui a live, já são 25 minutos, eita, mas eu falo mais como da cobra. Atendi uma pessoa, a pessoa falou, aí ficou, acho que foi 2, 3 sessões, não lembro, e de repente mandou mensagem que ia parar. Vou parar. Aí eu falei, pô, eu quero um feedback, como assim? Bem no começo da minha clínica. O que aconteceu? Eu ainda tava com uma coisa meio freudo-lacaniana, analista silencioso e tal, mas isso já me incomodava. E a pessoa disse algo, eu não lembro exatamente o que, mas que me marcou, que era tipo, poxa, eu vim em algumas sessões e você não falou nada. E eu fiquei assim, na hora eu fiquei todo armado. Como que ia falar alguma coisa? Eu não conhecia ela, não deixava eu falar. E hoje eu vejo que não é bem assim. Né? Consiga interromper, tem que interromper, precisa, né? A pessoa não tá falando coisa com coisa, você não tá entendendo, é tipo, calma, fulano, vamos respirar, vamos. Uma primeira parte da análise é dar uma organizada nas coisas. Então, os pacientes ensinam também a gente, né? Então, tá tendo muito ghosting, o que esses pacientes estão te ensinando? Que essa entrada de paciente tá com um certo problema ali, tá um certo BO, né? O paciente não tá ficando, que você tá muito quieto. Mas peraí, né? O que estão esperando? Claro, gente, tem analista mais silencioso, mais falante. Agora, com que linha de psicanálise você trabalha, né? E talvez tá ok. Não, beleza, eu sou quieto mesmo, não falo nada, eu sou mais freudiano, eu sou mais unicotiano, sei lá, o que vocês pensam sobre isso. Mas às vezes se incomoda, e esse incômodo é bom que a gente faça algo com ele, tá bom? Bom, por hoje era isso, né? Pra quem já vai sextar no sentido de descansar, sextou. Tem gente que atende amanhã. Eu ainda vou, acho que dar um tapa aqui no visual, no cabelo, e vou ainda atender hoje. Boa sexta-feira, bom fim de semana pra vocês.
e que vocês fiquem menos angustiados com esses ghosts e façam o que é possível fazer, né? E às vezes é aquilo, poxa, Lucas, a única entrada que eu tenho é plano de saúde. Não... Então é isso. Por hoje é isso. Por hoje é isso. Tá? A única entrada que eu tenho é Google Ads. Tá? Por hoje é isso. Mas você suporta isso? Tá legal? Tá interessante? Dá pra modificar alguma coisa? No contrato, às vezes na forma de falar, na forma de se divulgar, o texto que você escreve. Lembra que eu falei lá do projeto que eu tava? Essa coisa do acessível. Cuidado como vocês vão ofertar as coisas. O social, o plano de saúde. Tem todo um cuidado aí, da gente colocar os nossos limites. É assim, assim, assim. Fulano, se você não gostar, você pode me falar, pode me mandar mensagem, pode vir na sessão. Eu não vou te obrigar a continuar. Quero muito que você fique, né, que você faça, mas se não tiver bom pra você, você me fala. Eu costumo dizer pros pacientes, às vezes na primeira sessão, se você quiser mandar, pode mandar, fica à vontade, né? E eles vão fazer do jeito que eles acharem melhor, mas é bem comum a gente tirar férias e o paciente sumir. Tirar recesso, o paciente sumir. Mas não é que você fez alguma coisa, ele já ia largar. Foi a deixa. A deixa que ele achou foi: meu psicanalista me abandonou. Aí eu abandono também. Pode ser que seja isso. Agora, se ele não voltar, gente, tudo vai ser só fantasia e perca de tempo. E não sei se adianta muito. Mas o que dá pra ajustar, a gente ajusta as velas do nosso barquinho e vai construindo a nossa clínica do jeito que dá. Boa tarde pra vocês. Espero que tenha sido interessante esse papo. Até mais. Bom fim de semana.